Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos fazer um intensivão agora sobre a LDB. Vamos fazer um resumão, tá, do que a gente precisa saber e vamos responder algumas questões sobre a LDB também, tá? Lembrando que agora eu vou estar sempre pegando uma legislação que sempre cai e a LDB, como a gente vai estar prestando um concurso para a área da educação, é uma parte, né, que cai bastante. Então, no mínimo, vai ter umas 5, 6, até 7 questões sobre a LDB, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, antes de a gente fazer as questões, vamos estar fazendo a leitura, né, do que é essa LDB, mesmo a gente já sabendo, que a gente já entendeu em aula sobre o que que era, mas vamos intensificar ainda mais esse conhecimento de LDB, tá? Deixa eu só tentar ampliar aqui a questão da melhorou para mim. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases é uma legislação fundamental do sistema educacional brasileiro. Essa lei estabelece os princípios e diretrizes, ou seja, é ela que vai nos dar um norte, a nós como professores, a lidar, né, os nossos direitos, nossos deveres. Então é a partir dela que vai vir toda a orientação educacional do nosso país, tá? Se é Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é ela que vai reger, né, essa linda orquestra que é a área da educação. E o principal objetivo dessa lei, qual é esse objetivo? É garantir uma educação, né, de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, e ela também busca garantir que a educação esteja em conformidade com os princípios de equidade, inclusão e respeito à diversidade. Ou seja, ela nos dá como principal objetivo uma educação de qualidade para todos, ou seja, abrir a sala de aula, abrir o ambiente pedagógico para todos. Bom, André, e esses princípios, quais princípios são esses que são estabelecidos pela LDB? Quais princípios que ela me diz que todos têm esse direito? Vamos lá. O primeiro é o acesso universal à educação. Quando eu digo acesso universal, é o acesso para todos na educação, tá? E esse princípio diz, né, ele garante que todos os indivíduos tenham acesso à educação básica, gratuita e obrigatória. Ou seja, essa parte da lei, no acesso universal à educação, garante que todos vão ter o acesso à educação, tá? Ela me diz que todos precisam, que todos tenham esse acesso. E esse acesso ele vai ser ofertado de uma forma gratuita e obrigatória. Tudo bem? Bora lá. A qualidade da educação, não só ter o acesso, mas ter um acesso de qualidade. Ou seja, nós vamos promover uma educação que não seja apenas acessível, não é só do indivíduo estar ali na sala de aula, é ele também se sentir, né, importante, é ele também ter um espaço de qualidade, um conforto, professores capacitados, material didático, tudo aquilo que vai estar preparando esses alunos para o desafio do mundo moderno, tá? Ou seja, valorizando a educação. Uma gestão democrática, né, que é um assunto que está em polêmica ultimamente, que é promover a participação da comunidade educativa na gestão das escolas e as tomadas de decisões educacionais. E aí, quando a gente fala de gestão democrática, a gente fala das eleições de gestores, do conselho escolar, ou seja, dá oportunidade para que todos tenham acesso à parte da gestão da escola, tá? A valorização dos profissionais de educação, que nós, professores, ainda estamos lutando bastante com isso, né? Que é garantir uma condição digna de trabalho e formação continuada, né? Para os educadores, para os professores, não só para quem está atuando em sala de aula, mas também para os demais profissionais da educação. Tá? Ou seja, valorizar esse profissional, não só de uma forma de ofertar cursos, mas também valorizar, né, gente, em dinheiro, futuramente todos nós, após o estágio probatório, valorizar no enquadramento, ou seja, dar com que esse profissional tenha vontade de estar ali, tá? Bom, e o quinto princípio que nós temos aí da educação básica, né, da LDB, é a diversidade e a inclusão, respeitar e promover a diversidade cultural, ou seja, ensinar que existem várias culturas e que eu, como cidadão, preciso respeitar essas culturas, tá? Étnica, ou seja, existem vários tipos de pessoa, e social também, garantindo a inclusão de todos os grupos sociais no sistema educacional. Ou seja, todos os grupos sociais, os movimentos sociais, eles precisam estar dentro do ambiente educacional previsto pela LDB, tá? Bora lá.
como é que esse sistema, como é que essa estrutura, como é que é a estrutura do sistema educacional, como é que funciona? Isso aí vocês já estão careca de saber, eu tenho certeza disso, que nós já conversamos bastante sobre e vocês vão gabaritar essa parte aí. Bora lá. A LDB ela define a estrutura do sistema educacional brasileiro, que está organizado nos seguintes níveis: educação infantil para crianças de 0 a 5 anos, nós já vimos isso daí na aula anterior, né? Dividido em creche e pré-escola, tendo a sua obrigatoriedade a partir da pré-escola, onde a criança ela vai estar os seus 4 e 5 aninhos. Educação básica obrigatória e gratuita, composta pelo ensino fundamental de 6 a 14 anos, tá? André, 6 a 14 anos por quê? Porque inclui o Fund 1 e o Fund 2, tá? Lá na hora não vai estar lá, é Fundamental 1, Fundamental 2, não, Fundamental, tá? Não vai ter essa divergência lá na hora da prova, não. Se cair, como é que é estruturada a educação brasileira? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Nós já vimos isso daí. Ensino médio, de 15 a 17 anos de idade, tá? O ensino superior, que inclui também as universidades, institutos e centro de educação tecnológica, o Cefet, as universidades federais, as universidades públicas, as privadas também, ou seja, tudo aquilo que dá o acesso ao ensino superior, tá? Então vamos lá. É estruturado em educação infantil, né? Ensino fundamental, ensino médio, tendo o ensino superior, né? Como nível superior, tá, gente? Então, na hora que você cair lá, a educação básica é a base, fundamental, educação infantil e médio. Superior, ele entra depois. Bora lá. E as inovações que foram introduzidas pela LDB? Deixa eu ver se está aceso aqui o microfone ainda, gente, que eu tô com medo de começar a continuar falando e do nada parar o microfone, descarregar, mas está aqui aceso ainda. Bom, ela introduziu diversas inovações no sistema educacional brasileiro, tais como a autonomia escolar. Agora as escolas têm uma maior autonomia para definir seus projetos pedagógicos, adaptando-se na melhor necessidade das suas comunidades. Quando eu falo de projetos pedagógicos, eu estou falando do PPP, tá? A partir daí, a escola vai definir como é que vai fazer o seu PPP, juntamente com o conjunto de professores, de docentes, que é a partir desse documento que serão traçadas as metas para a execução da unidade escolar, tá? A educação à distância, que também foi uma inovação trazida, né, com a LDB, é um reconhecimento e regulamentação da educação à distância como modalidade de ensino válida, ou seja, a educação à distância ela é uma modalidade de ensino. Nós vamos falar sobre a modalidade de ensino mais para frente. Nós já falamos lá no preparatório presencial, mas nós vamos voltar a falar sobre ela, porque é importante, tá? E a educação inclusiva, que até então, quando nós falamos sobre a LBI, né, nós falamos um pouquinho sobre ela também, que é a promoção e regulamentação da educação inclusiva, garantindo, preste atenção nessa palavra, garantindo um acesso ao ensino regular para os alunos com deficiência. Como que eu vou promover uma educação inclusiva se eu não tenho uma criança com necessidades especiais na minha sala de aula? Então, a partir daí, a LDB ela me diz que essa criança precisa estar dentro de uma sala de aula regular para aí sim a gente promover uma educação inclusiva. Bom, o impacto, né, e os desafios da LDB. Desde a sua promulgação, a LDB teve um impacto significativo para a melhoria do acesso de qualidade no Brasil, isso não tem dúvidas. Ela veio para organizar esse sistema educacional, né? No entanto, ainda enfrentamos, né, ela ainda enfrenta desafios na implementação efetiva de seus princípios, principalmente em áreas rurais e comunidades carentes. Princípios esses que nós já lemos anteriormente. A atualização e a adaptação contínua da LDB são essenciais para atender às novas demandas educacionais do século XXI. Bom, fizemos já o nosso resuminho, vamos embora agora resolver as questões de LDB e em cima das questões nós vamos ir explicando as alternativas também. Bora lá. Sobre os princípios do ensino previsto, deixa eu só dar um zoom aqui, gente, que eu não enxergo direito. Está bem pequenininho. Sobre os princípios do ensino previstos na LDB, assinar a alternativa correta. Ou seja, eu quero saber agora qual é a alternativa que está certa. Tá. Mediante os princípios do ensino previsto na LDB. A educação deve ser pautada exclusivamente na liberdade de aprender e ensinar? Não, não é isso, tá, gente? A educação é um direito apenas das crianças e adolescentes? Também não. Nós temos aí a educação de jovens e adultos, né? O ensino deve ser ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento da arte e do saber?
Sim, vamos prestar atenção que a alternativa A, ela está incompleta. Ela vai até a parte do aprender e ensinar, né? Já a C, ela nos dá uma resposta mais consolidada, mais objetiva, onde o ensino deve ser, sim, ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento e a arte do saber. A alternativa certa é a letra C, de concursado. Vamos dar uma lidinha na letra D. O pluralismo de ideias não é um princípio da educação nacional. Claro que não, né, gente? O pluralismo, sim, é um princípio da educação nacional. Bora lá, essa daí que eu falei para vocês, hein? De acordo com a LDB, a educação básica é composta por. Vamos lá, o que compõe a educação básica? Vamos falar, quando a gente fala de educação básica, a gente fala de base, né? Ou seja, a base para alguém viver uma vida plena na sociedade. A base que todos nós precisamos, né? A base que todos vão ter o acesso. Então, nós vamos lembrar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Esses são as bases. André, por que o ensino superior não é a base? Porque nem todos têm esse acesso ao ensino superior, né? Não se torna obrigatório o ensino superior, né? Se torna facultativo, você faz ou não faz. Eu conheço muitas pessoas que não fazem ensino superior porque não acham válido, né? Mas fizeram a educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a resposta certa é a letrinha A, de aprovado, tá? Bora lá. Sobre educação infantil, vamos falar sobre educação infantil. A LDB estabelece que, bora lá, é obrigatória a matrícula de crianças a partir de 4 anos de idade? Deve ser oferecida apenas pelo setor privado? Não faz parte da educação básica ou destina-se exclusivamente a crianças de 0 a 3 anos? Bom, alguns ficariam entre a letra A e a letra D, só que como vocês são alunos dedicados, vocês já sabem, a resposta certa é a letra A. Se torna obrigatória a matrícula da criança aos seus 4 aninhos de idade, a partir dos seus 4 aninhos de idade, né? Onde ela vai estar matriculada no prezinho. Então, a resposta certa é a letra A, de aprovado, tá? Bora lá. Segundo a LDB, a educação é dever de quem? Bora lá. Quem é responsável pela educação? Segundo a LDB. Nós vamos lembrar lá daquele parágrafo que diz que a educação é dever do Estado e da família, cabe, né, a família buscar e o Estado ofertar. Quando a gente fala de Estado, a gente fala dos órgãos públicos, né? A educação é um dever de quem? Apenas da família? Não, tá? Apenas do Estado? Também não. Apenas da escola? Também não. Estado e família em colaboração, é um conjunto, é um elo, tá? O Estado e a família. Então, a resposta certa é a letra D. Bora lá, gente. A carga horária mínima anual da educação básica, conforme a LDB, é de. Não, estamos na questão 5, né? Estou marcando aqui para poder não esquecer, como eu não estou conseguindo enxergar direito. Estou marcando aqui, bora lá. 600 horas, 800 horas, 1.000 horas ou 1.200 horas? Bom, gente, a resposta certa é a letra C, 1.000 horas, tá? Porque a educação básica ela vai incluir também o ensino médio, né, gente? A gente já conversou sobre isso, que quando tem aquela expansão, aí aumenta mais um pouco, porque é dividido. Então, a resposta certa é a letra C, de concursado, tá? Vamos lá. A LDB determina que os sistemas de ensino devem assegurar os alunos no ensino fundamental e médio. Vamos lá. A igualdade de condições para o acesso à permanência na escola? Sim. Quando a gente lê o acesso à permanência, nós vamos lembrar de tudo aquilo que oferta, tudo aquilo que a escola oferta para que o aluno se sinta à vontade e que queira ficar lá, né? E aí nós temos como acesso à permanência a alimentação, transporte, material escolar, a saúde. Então, é uma igualdade de condição para todos que estão matriculados. Então, a resposta certa é a letra A, de aprovado, tá? Bora lá. A educação especial, segundo a LDB, deve ser oferecida a somente em escolas especializadas? Não. Preferencialmente na rede regular de ensino? Sim. Por quê? Porque vai dar o acesso aos alunos fazerem parte da educação inclusiva, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino, para a gente poder estar trabalhando com a educação inclusiva. Mesmo sabendo que muitas escolas também têm
a sala de recursos, que também é um acesso à permanência daquele aluno, né, que se torna-se obrigatória para ele, que tem o seu laudo, que pede no laudo sala de recursos. Então, a resposta certa é a letra B, tá, galera? Preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, segundo a LDB, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter a base comum e parte diversificada, somente a base comum, apenas disciplinas obrigatórias ou formação exclusiva em ciências exatas. Bom, o currículo do fundamental e do médio, eles precisam da base comum, né, gente? E da sua parte diversificada. A parte diversificada, ela entra como a valorização de cultura, cultura étnico-racial, tá? E a base comum é aquilo ali que ele precisa saber para poder lidar com os desafios da vida. Então, a resposta certa é a letra A, tá? Bom, 9, falando sobre a EJA, hein? Bora lá falar sobre a EJA. Espera aí, deixa eu dar um zoom aqui, gente. A LDB prevê que a educação de jovens e adultos é destinada a quem? Quem que vai essa educação de jovens e adultos? Pessoas jovens em situação de vulnerabilidade? Não, tá? Pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria? Sim, como eu falei para vocês, a EJA, ela se tornou muito aberta para todos. Todo mundo que completou 15 anos quis fazer a EJA. Só que, na verdade, o principal objetivo da EJA pela LDB é dar o acesso àqueles que não tiveram a oportunidade a dar continuidade aos seus estudos na idade própria. Muitos tiveram que trabalhar cedo para sustentar sua casa, né? Muitos pararam de estudar. Antigamente a gente tinha muito disso, né? Os senhores, as senhorinhas, elas paravam de estudar porque tinham que trabalhar, né? A gente encontra muito isso há 10 anos atrás. Então, a resposta certa é a letra B. Sempre vai ser acesso para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudo na idade própria. Poxa, se você tem a sua idade própria, você não trabalha, você só quer ficar não posso usar um termo, só quer não tá nem aí para nada. Ah, eu vou passar que eu vou para a EJA. Muitos estão usando esse discurso. Só que na verdade a LDB me diz, né, nos diz que a EJA ela é usada, né, ela é acessível apenas, né, como principal objetivo para as pessoas que não tiveram acesso ou a continuidade de estudos na sua idade própria, tá? Então a resposta certa é a letra B. Bora lá. Essa daí é polêmica, hein? Essa daqui é polêmica. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre ela e ela falou: "Caramba, André, eu achava que era algo obrigatório, essa número 10, mas vamos dar uma lidinha aí. O ensino religioso, segundo a LDB, deve ser: A, obrigatório em todas as escolas públicas; B, facultativo e sem ônus para os corpos públicos; C, vinculado a uma única religião; ou D, eliminado do currículo da educação básica". Galera, o ensino religioso, ele se torna facultativo, sem ônus para os corpos públicos. Por quê? Porque, por exemplo, o nosso Estado ele é laico, né? As escolas também precisam ser. Cada serzinho, cada criança possui sua religião e muitos ainda associam o ensino religioso como algo que vai estar pregando na escola, né? Só que, na verdade, o ensino religioso ele vai além disso, ele vai de cultura, ensinar culturas, a gente acaba puxando isso para a parte de história, principalmente com os anos finais. Então, acaba desmistificando um pouquinho esse termo, mas ele se torna facultativo, tá? O pai pode assinar para o filho fazer ou não, né. Eu lembro que na minha época de sexto ano, tinha opção de fazer o ensino religioso, e aí eu fiz, só que o professor saiu da escola. Então ele é algo facultativo, não é obrigatório. André, e as escolas confessionais? Bora lá então. Existem hoje em dia muitas escolas confessionais. Para quem não sabe, escola confessional é uma escola evangélica, né? Ou se não é evangélica, que acaba abrindo uma escola e aí a partir daí as crianças vão estudar. Só que eles estudam mediante a Bíblia, né? Eles estudam a Bíblia, só que usam de uma forma pedagógica, por exemplo. Eles usam os personagens da Bíblia para ensinar a pedagogia. É, por exemplo, os meus sobrinhos, eles estudam numa escola confessional, onde esses dias eles estavam estudando sobre os animais e a professora usou o termo da Arca de Noé. Não deixou de estar pregando, não deixou de estar inserindo a palavra de Deus dentro da sua aula. Então, eles pegam essas referências bíblicas e aplicam na sua parte pedagógica. Então, vai muito da estrutura da escola, tá? Então, a resposta certa é a letra. Até esqueci, gente, letra B, tá? A gente se empolga tanto em falar sobre a educação, ensino religioso,
Bora lá. 11. Conforme a LDB, o ensino médio tem como uma das suas finalidades. Bora lá. A educação básica, a educação infantil prepara a criança para ensino fundamental 1, fundamental 1 prepara a criança para o ensino fundamental 2, fundamental 2 prepara o adolescente para o ensino médio, e o ensino médio, que é a fase final, onde acabou, né? Prepara para a vida e também para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Então, nós vamos encontrar é, essa resposta na letra A, onde fala na formação geral para a vida e para o mundo de trabalho. Ou seja, abre aquela realidade deles terem um acesso a estágios, a jovem aprendiz, né? Muitos ainda fazem, alguns, né? Porque acabam descansando, não querem fazer mais. Mas dá o acesso ao, ao mercado de trabalho e na sua formação geral para a vida. Então, a resposta certa é a letrinha A. Bora lá. 12. Deixa eu ler a 12 que tá ficando na outra página. A educação indígena, segundo a LDB, deve ser A. Ser ministrada apenas na língua portuguesa? Não, né, gente? Se é uma educação indígena, a gente vai estar usando os termos das comunidades indígenas, né? Das tribos indígenas. Respeitar as especificidades culturais e linguísticas das comunidades indígenas? Sim, tá? Nós vamos respeitar sim. Passou-se a época da catequização, já passou muito tempo. Então a resposta certa aí pra gente é a letrinha B. Vamos dar uma lida aqui na letra C. Seguir exclusivamente o currículo nacional sem adaptação? Claro que não. O currículo precisa ser adaptado, ele é flexível. Ser oferecido apenas pelo governo federal? Claro que não, tá? A resposta certa é a letra B. A gestão democrática. Isso saiu fora de ordem, bora lá. A gestão democrática do ensino público, conforme a LDB, deve A. Seguir apenas a decisão do governo estadual? Incluir a participação da comunidade escolar? Sim. Gestão democrática. Lembrou de gestão democrática? Lembra da comunidade escolar. Então, a resposta certa aí pra gente é a letra B. A comunidade escolar ela vai participar da gestão democrática. Como é que ela participa dessa gestão democrática? Através do conselho escolar, tá? Tem a eleição no conselho escolar, que as pessoas votam, é um cargo de família, pais, funcionários, alunos, e aí esse voto aí, cada segmento vota no seu para estar representando. Então a resposta certa aí é a letrinha B, incluir a participação da comunidade escolar. Bora lá. 14. A educação profissional e tecnológica, o ensino técnico, tá, gente? Visa qual é o objetivo da educação profissional? A. Substituir o ensino médio? Não. Por muitas vezes as pessoas acabam associando isso. Não tem essa função, tá? B. Integrar-se aos diferentes níveis de educação? C. Ser um ensino separado em relação com a educação básica? Ser obrigatória para todos os estudantes de ensino médio? Não, gente. Ou seja, ela vai se integrar aos diferentes níveis de educação. A gente vai estar usando o meio tecnológico, tá? O meio tecnológico ele pode estar em vários níveis de educação. Nós temos aí escolas que, por exemplo, usam a educação tecnológica, escolas públicas, aqui do nosso bairro, né, do nosso município mesmo, que fazem robôs, fazem carrinho, teve uma até que fez um carrinho com material reciclado, isso aí é tecnologia, ou seja, educação profissional e tecnológica. Vai muito disso, diferentes níveis de educação, e muitos jovens, né, no ensino médio usam do que aprendeu para poder fazer uma engenharia, fazer uma arquitetura, que acabam se interessando. Então a resposta certa para a gente aí é a letrinha B de bola. Olha para 15. O financiamento da educação pública deve ser garantido por A. Apenas impostos municipais? Não. Não só os impostos municipais, não, tá? Recursos públicos da União. Lembrando que quando a gente fala da União, a gente fala do nosso trio maravilha. Quais são esses? Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Todos eles aqui devem dar um financiamento à educação pública e deve ser garantido também. Então, nós já sabemos aí que a resposta certa é a letra B. Vamos ler aqui a alternativa C. Apenas recursos privados? Não. Exclusivamente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. As pessoas ficariam em dúvida sobre essas duas alternativas, a B e a D. Mas, como vocês são espertos e inteligentes, já separaram para mim que o trio maravilha
é o Estado, Distrito Federal e município. Vocês sabem que a resposta certa é a letrinha B, tá? Bora lá. 16. A LDB, essa daí é banana, gente. Essa daí é bananinha. A LDB estabelece que o o calendário escolar, o currículo na cabeça, deve A. Ter 200 dias letivos, B. Ser definido exclusivamente pelo governo federal, C. Ter no mínimo 150 dias letivos, ou D. Atender apenas a um calendário comercial. Essa daí vocês já sabem, né, gente? Ter 200 dias letivos, tá? Pode passar de 200. Alguns chegam até 208, 207, mas não pode ter 199, tá? O mínimo é 200 dias letivos, tá? Bora para 16. 16 não, né? É 16. 17 agora, na verdade. Cabeça na lua. A educação domiciliar é permitida pela LDB? Ela é permitida, essa educação domiciliar? A. Sim, como forma oficial de ensino. B. Não, pois a LDB prevê educação presencial em instituições reconhecidas. C. Apenas para alunos com altas habilidades. Ou D. Apenas para o ensino médio. Galera, infelizmente ou felizmente, né? E diferente dos filmes mexicanos, da novela americana, a educação domiciliar ela não é permitida pela LDB, tá? A LDB ela fala que o aluno ele tem que ir presencial. André, caramba, mas tem aquele caso da EJA que a aluna ganhou no Enem, ela vai fazer uma atividade remota. É diferente, tá? O professor não vai na casa dela dar aula, não. A educação domiciliar seria basicamente isso. Não é permitido pela LDB, tá? Ela fala pra gente sobre a educação presencial em instituições reconhecidas. Lembrando que essa parte de educação domiciliar atende só do ensino fundamental, educação infantil, fundamental e médio, tá? Vamos lembrar que a educação. Ah, tem muita gente que fala, ah, mas o EAD é domiciliar, eu faço de onde eu quiser. Galera, vamos separar, nós estamos falando agora da educação básica, tá? Bora lá. Questão de número 18. De acordo com a LDB, a União é responsável por a. Oferecer diretamente a educação infantil? Não. Elaborar o Plano Nacional de Educação? Administrar todas as escolas públicas ou determinar o currículo dos estaduais? Galera, a União, ela é fundamental e ela é responsável por elaborar o Plano Nacional de Educação, nosso PNE, tá? Então, a resposta certa para a gente é a letra D. Bora lá. A 19. As diretrizes curriculares nacionais são estabelecidas por. Quem é que estabelece isso aí pra gente, galera? Ministério da Educação, a diretriz, hein? Conselho Nacional de Educação, Assembleias Legislativas ou Prefeituras Municipais. Galera, vamos lá na questão de novo? As diretrizes curriculares nacionais são estabelecidas. Quem é que estabelece isso aí pra gente? Isso mesmo, galera. Claro que é o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Não é o Ministério de Educação, não, tá? É o conselho que estabelece a diretriz pra gente. Resposta certa é a letra B. Bom, a 20 vai ser para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro, a questão 20, bora lá. De acordo com a LDB, a educação básica deve assegurar o quê? O que a educação básica assegura? A. A formação integral do estudante. B. Apenas conteúdos técnicos e científicos. C. Exclusivamente ensino profissionalizante. Ou D. Apenas disciplinas obrigatórias sem flexibilidade. Galera, é claro que vai fazer, né? Vai assegurar a formação integral do estudante. Galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Tenho certeza que essa parte da LDB nós vamos gabaritar, essa parte de legislação aí nós vamos estar gabaritando e eu conto com vocês, tá bom? Um super beijo, uma boa semana para todos.